Oi, tudo bem com você? Como que você tá? Como que foi sua semana? Como que tá o feriado? Hoje eu quero conversar sobre um assunto que é um pouco parecido com o último vídeo e eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu quero falar exatamente do sentimento que vem depois que a gente falha, então fica comigo nesse vídeo. E para começar, eu quero compartilhar uma experiência pessoal que eu acho que é um exemplo muito bom desse assunto. Eu tô num processo de tirar minha carteira de motorista e mês passado eu fiz a minha prova teórica e eu não passei. E eu fiquei arrasada. Como se eu nunca tivesse ficado tão arrasada na minha vida. Mas assim, não era uma arrasada normal, tipo, ai, triste, que pena, não passei. Era choro, era tristeza, melancolia. Eu tô falando rindo, mas porque passou. Foi um sentimento muito de derrota. Eu fiquei o dia inteiro chorando e me lamentando. Foi horrível. E eu comecei a me questionar por que eu tinha ficado tão mal. E antes de fazer a prova, todos os amigos acalmaram, falaram: vai dar tudo certo, é uma prova muito fácil, você vai conseguir, vai ser de boa. Eu acho que eu fiquei com isso tão dentro de mim, de que a prova ia ser muito fácil, de que ia dar tudo ok, e ao mesmo tempo nervosismo, eu fui com uma cabeça toda bagunçada e acabei reprovando, né? Eu tenho certeza que os meus amigos dizendo que ia ser fácil era pra me acalmar, me tranquilizar, mas eu acho que eu peguei aquelas palavras no sentido de: se eu não passar nessa prova, eu sou burra, sabe? Mesmo eu não falando isso, externizando isso, lá no meu interior aconteceu isso. E tanto que depois, eu nem lembro de quem eu cheguei a ouvir, tipo, nem acredito que você reprovou, sabe? Tipo, como que pode você reprovar? Sei lá, algo do tipo. E eu sei que não é na maldade. Só que eu fiquei com esse sentimento de como que eu fui tão burra? Como que eu pude reprovar num negócio tão fácil? E eu levei um tempo, parece muito bobo e muito simples, mas isso é muito comum e talvez você se identifique comigo em alguma falha que você teve, né? E eu tive que lidar com esse sentimento de me questionar por que eu tava colocando tanto peso sobre essas palavras ou sobre essa prova que é só uma prova, é só um teste do Detran, sabe? E por que aquilo tava me agoniando? E eu não tinha uma resposta para esses sentimentos, mas eu comecei a perceber que eu coloquei muito peso sobre isso e de que era só uma prova e de que algo que é difícil pra mim pode ser fácil pra você e vice-versa. Então a gente não é igual, né? Então eu tive dificuldades nessa prova, eu tive um desafio a mais do que muitas pessoas têm. Então eu tive que aceitar de que aquilo era difícil pra mim, de que não era simples, de que eu tinha que me dedicar mais, que eu tinha que correr mais atrás para conseguir passar. E lá no tempo de Jesus, esse tipo de sentimento não era diferente. Existe um relato de alguém que andou com Jesus, que foi Pedro, e a gente percebe que ele teve esse sentimento de querer desistir daquilo que Deus tinha para ele, de tristeza, de falta de esperança. Naquele episódio onde Jesus fala para ele que ele iria negá-lo 3 vezes. E Pedro diz: não, jamais, eu nunca faria isso. Se preciso for, eu vou morrer por você, mas eu não vou te negar. E acontece o contrário. Pedro nega Jesus. E lá no versículo 75 de Mateus 26 diz assim: então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Então ele sentiu que ele falhou ali e olha que pesado, né? Ele saiu ali chorando e a Bíblia conta que Pedro, desesperançoso, voltou para a profissão do pai, com certeza com aquele sentimento de que Jesus não vai me querer mais, porque olha o que eu fiz,
olha a minha falha, olha quem eu sou. E o incrível é que Jesus vem e restaura a identidade de Pedro. Mostra para Pedro que aquela falha e todas as outras falhas dele não tinham poder para mudar o plano de Deus sobre a vida dele, né? Que ele não precisava ficar com aquele sentimento de angústia, de falta de esperança, de sem propósito, porque Jesus podia curar, Jesus podia restaurar a identidade dele que ele havia perdido por conta daquela falha. As nossas falhas fazem parte do processo. Se você não falha, quer dizer que você não está tentando. E nós não podemos deixar que essa falha defina o nosso futuro, né? Nos deixe para baixo, nos faça nos olhar de uma maneira diferente daquilo que Deus nos vê, né? Eu comecei a ter esse sentimento de que eu estava falhando nessa prova. É um exemplo simples, eu tenho vários outros, mas esse acredito que seja mais claro. E eu precisei restaurar isso, pedir para Deus me ajudar, né? Eu lançar fora todos esses sentimentos e pensamentos sobre mim mesma que não eram verdade. E graças a Deus, depois disso, eu acalmei meu coração, eu pensei que a dificuldade naquela prova era relativa, que pra mim era um pouco mais difícil, então eu fui, me dediquei um pouco mais, graças a Deus passei, já era. Agora falta a parte prática, esse é outro assunto que eu não vou pensar ainda, mas, né, tamo aí. Então não deixe que as suas falhas, por menores ou maiores que sejam, tracem um trilho de tristeza, de angústia, de falta de esperança na sua vida. Se você falhou com alguém, encontre o caminho do perdão. Se você falhou numa prova, ergue a cabeça, respira, pensa que é relativa à dificuldade, que não é porque outros passaram que vai ser a mesma coisa pra você. Se concentra, saiba que você é inteligente, que você consegue. Talvez seja um caminho um pouco diferente do que outras pessoas trilharam, mas que você consegue e vai conseguir. Que o Senhor te capacita pra isso. Se você falhou nas suas metas, ainda há tempo de traçar pequenas metas. Não desista delas. Põe em prática uma de cada vez, passinho de cada vez. Você tem o teu tempo, eu tenho o meu. E se você falhou no teu relacionamento com Deus, ainda há esperança. Ele é um Deus paciente e amoroso. Ele te espera, Ele te entende. Se você tem falhado na sua leitura, se você tem falhado em oração, comece de novo. Tenta de novo, se esforça mais um pouco, porque Ele é fiel, Ele te ajuda, Ele te ergue desse lugar de onde você só olha para as suas falhas e Ele faz você olhar para os olhos dele. E é isso que te define. Não são suas falhas e derrotas que te definem, né? Coloca isso no coração, repete isso para você todos os dias. Eu sei que não é um sentimento fácil de lidar, eu tenho que lidar com ele. Eu tenho que encontrar um caminho de isso não me define, é Jesus que me define. Eu encontro satisfação nele e eu tô tentando, então eu vou errar. E isso não significa que os planos dele vão ser mudados. Então meu conselho para você nessa semana é que deixe de olhar para suas falhas, seja compreensivo com você, seja mais afirmativo no sentido positivo, de que você consegue, de que você é bom sim, de que você vai chegar lá. Que esses processos eles são difíceis, são diferentes para cada pessoa, que você consegue, que você vai dar conta e de que o Senhor te ajuda nessas dificuldades, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!